Professor Caio, Física. Vamos agora dar continuidade à nossa aula falando de potência elétrica, um tema bem específico da eletrodinâmica. Antes de falarmos de potência elétrica mais especificamente, vamos falar de potência de um modo geral. Na física, a potência ela pode ser definida como a capacidade que o sistema apresenta de realizar trabalho por intervalo de tempo. E matematicamente, a potência pode ser calculada por essa expressão, onde o P maiúsculo é a variável de potência, o tal, que é esse T estilizado, é a variável de trabalho, dividido pela variável de tempo, que é o ΔT. Trabalho e energia eles são equivalentes, de tal forma que nós podemos escrever a potência substituindo a variável de trabalho pela variável de energia. Então, a outra maneira que você pode encontrar em exercícios referentes à potência de um sistema é expressar a potência em relação à energia por intervalo de tempo. Assim como foi no caso da corrente elétrica, a gente visualizou que para a corrente elétrica havia uma unidade específica, também para a potência é similar. Então, no Sistema Internacional de Unidades, no padrão, a potência é obtida através da unidade de duas grandezas, ou seja, do trabalho e do intervalo de tempo, ou energia e intervalo de tempo. No sistema internacional, trabalho e energia, essas duas grandezas físicas, elas são medidas em joule, que é expresso por um J maiúsculo. Já o tempo no sistema internacional, que é o padrão, é medido em segundos, que é a letra S minúscula. Então, a potência como a relação de trabalho por intervalo de tempo, então a sua unidade no sistema internacional é o joule por segundo. Joule por segundo, que é a unidade de potência, recebe um nome específico. Lembra que na corrente elétrica nós tínhamos coulomb por segundo, que recebia o nome de ampere? Aqui é similar. Joule por segundo recebe o nome de watt. Então, de forma geral, nós podemos dizer que a unidade de potência no sistema internacional é o watt, expressa pela letra W maiúscula. Tá bom? Então, quanto maior o valor da potência em um sistema, maior o valor ou a intensidade de trabalho que esse sistema realiza para um dado intervalo de tempo. Aqui a gente tratou de uma definição mais geral. Agora vamos ver o caso específico de uma potência em um sistema elétrico. Em um sistema elétrico, o gerador é que faz o papel de fornecer energia por intervalo de tempo para poder fazer com que surja uma corrente elétrica no circuito. Na figura aqui ilustrada, nós temos um gerador de tensão contínua, por exemplo, uma pilha, uma bateria, e um circuito conectado a ele. Perceba bem que um gerador ele tem dois polos bem definidos, como no caso da pilha, nós temos um polo positivo e um polo negativo. Aqui embaixo, já me antecipando, a potência elétrica ela pode ser calculada através dessa simples expressão, no qual P é a variável de potência, o I é a corrente elétrica do circuito, vezes essa variável U. A variável U, nesse caso, é a diferença de potencial nos terminais do gerador. Então, em cada terminal, em cada polo, por exemplo, da pilha, nós temos um valor de potencial, de tal forma que esse valor, eles são diferentes um do outro. De tal maneira também que quando nós pegamos a diferença desses valores, dado um valor não nulo, o gerador ele fornece ao circuito energia por intervalo de tempo, fazendo com que os elétrons, as cargas elétricas do condutor, se movimentem ordenadamente, ou seja, produzem uma corrente elétrica. Então, de forma simples, a potência elétrica ela é dada pelo produto da corrente elétrica do circuito vezes a diferença de potencial. Só para a gente deixar bem claro em relação à escrita, a variável diferença de potencial ela apresenta-se em alguns termos. Por exemplo, um outro nome para a diferença de potencial, que é um nome até mais comum, é a tensão elétrica.
E uma abreviação que pode aparecer é a DDP, ou seja, você pode encontrar no texto chamando essa variável de diferença de potencial, DDP ou tensão elétrica. É interessante que a unidade de diferença de potencial é o volt. E como nós já conhecíamos, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Quando você tem a tensão em volts e a corrente em ampere, a unidade de potência elétrica ela se apresenta de tal maneira que é o padrão do sistema internacional, o watts. Então, basicamente essa é a fórmula que a gente tem para calcular a potência elétrica de um circuito. Claro que essa potência elétrica ela é dada para um gerador ideal. Mais lá na frente a gente vai estudar mais especificamente os geradores como uma parte isolada do circuito. Então, dado essa informação, vamos resolver uma questão que vai ajudar vocês na resolução da questão 50 da página 51. O enunciado da questão similar à 50 da página 51 está aqui apresentado, que diz assim: um secador de cabelos tem potência de 2.200 watts. Se ele for ligado a uma tomada de 220 volts, qual é a intensidade de corrente elétrica que percorrerá? Então, inicialmente, nós iremos evidenciar os dados, ou seja, nós temos dados de potência, que é 2.200 watts, e dados de tensão, que é 220 volts. Lembrando da fórmula da potência elétrica, que é o π, né? Que é a potência é igual ao produto da corrente vezes a diferença de potencial. Substituindo os valores dados no problema em cada variável, então vai ficar 2.200 igual a 220 vezes o valor de corrente elétrica que a gente está atrás de encontrar. Então, esse valor 220 está multiplicando a variável de corrente, então passa dividindo. Então, a corrente elétrica é igual a 2.200 dividido por 220, que é igual a 10 ampere, unidade de corrente. Então, essa questão é uma questão simples, introdutória, só para que a gente possa ter uma familiaridade com a fórmula de potência elétrica apresentada no capítulo. Então, até a próxima e bons estudos!